Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 6º ano. Na realidade, nessa videoaula, nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 6, Macedônia. Então pega o livro lá de vocês para a gente corrigir os nossos exercícios. Vamos lá, abram aí na página 22, logo de cara aí já tem logo um exercício, né? Vamos lá. Preencha o quadro a seguir para organizar as informações sobre o declínio das cidades-estados gregas. Vamos lá. Acontecimento, período e consequências. Vamos lá. No primeiro quadrado aqui, lá no primeiro, tá lá, tá em branco, é a Guerra do Peloponeso, tá? Aí vem o período 431 a.C. a 404 a.C. Aí depois, consequências. A confederação dos Delos sobre a liderança de Atenas e a Liga dos Peloponesos sobre a liderança de Esparta enfrentaram-se nessa guerra e com vitória, Esparta passou a se impor sobre as demais cidades gregas. Essa é a resposta. Na outra, no segundo quadradinho, temos lá Tebas no poder. Aí o período 371 a.C. Depois, Teba enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Depois partiu para conquistar terras fora da Grécia e com confrontos na Tessália, fronteira com a Macedônia, tomou o filho do rei Filipe como refém. Depois, no terceiro quadradinho está lá, coroação de Filipe II, período 359 a.C. Consequência, passou a ser conhecido como Filipe II. Dedicou-se a organizar e fortalecer o exército da Macedônia com o objetivo de conquistar a Grécia. Depois, no último quadradinho, está lá, Batalha de Queroneia, período 338 a.C. Consequências. Atenas e Tebas formaram um exército para enfrentar a Macedônia, com uma estratégia militar superior à dos gregos. Filipe II e seu exército venceram a batalha e a Macedônia passou a dominar a Grécia. Tá? Pegaram aí? Vamos lá. Próximo exercício. Abram lá na página 24. Questão número 1. Tanto Filipe quanto Alexandre, nascidos na Macedônia, tiveram contato com a cultura grega. Como isso aconteceu? Vamos lá. Filipe ficou 7 anos como refém em Tebas e nesse período conheceu a cultura grega. Alexandre teve como professor o filósofo grego Aristóteles, que ensinou a admirar o conhecimento elaborado pelos gregos em todas as áreas. Número 2. Após a morte de Filipe, Alexandre conquistou novas terras. Como ele se comportava em relação à cultura dos locais conquistados? Ele perspectiva a cultura desses locais e, ao mesmo tempo, apresentava a cultura grega para os seus habitantes. Número 3. O que foram as Alexandrias? Resposta. Foram mais de 70 cidades fundadas por Alexandre em todo o seu império. Essas cidades se tornaram centro cultural importante na antiguidade. Número 4. Alexandre morreu em 323 a.C. Como ficou o Império da Macedônia após sua morte? Vamos lá. Seus generais disputaram o poder e acabaram dividindo o território em vários reinos, que aproximadamente um século depois foram conquistados pelos romanos. E temos lá a página
28. Aí temos aí algumas frases soltas, tá? Vocês estão vendo aí. Aí tá lá. Ideias de matemáticos, ideias de astrônomos e de geógrafos. Vamos lá, geógrafos. Vamos lá, na parte de baixo está lá. Arquimedes. Os corpos perderam peso ao serem submersos em água, tá? Essa é a resposta. Arquimedes, ele vai ser muito conhecido, tá? Porque ele é um grande matemático, tanto é que ele que vai criar, por exemplo, que vai se chamar o parafuso de Arquimedes, porque ele conseguiu inventar a bomba de água, que era um grande parafuso, e conforme você ia rodando a manivela, essa água ia subindo por esse parafuso e subia, né? Ia para onde? Essa bomba tem as bombas manuais, né, como a gente chama, até pouco tempo era usada. Tinha muito em lugares, por exemplo, teve uma vez que eu visitei a região dos lagos e eu vi lá bomba manual, que era conforme de pressão. Então, conforme você dá pressão, o ar empurra o parafuso, que ele roda e joga a água para fora que você deseja, tá? Então, Arquimedes foi um dos grandes matemáticos. Euclides, vamos lá. Fundei uma escola de matemática em Alexandria, tá? Estabeleci as bases da geometria, tá? Então aí a gente está vendo aí os pensadores, tá? Matemáticos. Vamos lá, as ideias de astrônomos e de geógrafos. Ptolomeu, a Terra está no centro do universo e todos os demais astros giram em torno dela. Quer dizer, isso tudo é uma teoria e a gente sabe que essa teoria caiu, tá? Ptolomeu, depois vai vir o Campani, que vai falar que na realidade a Terra ela gira em torno do Sol com vários astros. Esses daqui, por exemplo, Ptolomeu, ele era astrônomo e fez uma teoria. Já Campani, ele, por exemplo, vai provar através da matemática, porque é uma ciência exata. Tá? Então tem muitas teorias aí que são criadas e são escritas, certo? Mas muitas das teorias, às vezes, que você não tem como ver, você prova como? Através de cálculos matemáticos. Se você provar em cálculos matemáticos, sua teoria ela é aceita, porque a matemática é uma ciência exata. E Ptolomeu não, fez uma teoria dentro do que ele deduziu que poderia ser. Tá? Então ele achava que a Terra ficava parada e todo o universo rodava em volta da Terra. E não é bem isso, né? Nós sabemos através dos estudos de hoje. Vamos lá. Eratóstenes, tá? A circunferência da Terra mede 39.690 quilômetros, tá? Também essa teoria já caiu. Vamos lá. Aristarco. A Terra gira em torno do Sol e de si mesma, enquanto a Lua gira em torno da Terra. Essa teoria aqui é a mais próxima, é a próxima da nossa. Realmente, a Terra gira em torno do Sol, certo? E girando sobre o seu próprio eixo, e a Lua gira em volta da Terra, tá? Então, essa teoria dele aqui não está errada, colocando nos dias de hoje, né? Página agora 29, tá? A respeito de Filipe II, leia o fragmento a seguir. Onde conquistava territórios, Filipe fundava uma cidade, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força,
Mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito de uma vitória militar, dizia ele, eu divido com meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. Então, quer dizer, ele falou, divido com meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. Então, ele dizia, se era na diplomacia, eu que ganhei essa guerra. Se era na força, no caso da guerra, aí sim, podemos dizer que era de todos, dele como comandante e dos seus soldados. Vamos lá. De acordo com o fragmento, responda as questões. Letra A. Qual era a política adotada por Filipe II quando conquistava uma nova região? Vamos lá. Construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. Ponto. De modo geral, ele preocupava-se em ser visto como benfeitor. Tá? Então, Filipe II, na realidade, ele criava essas estradas, principalmente, para se caso o exército quisesse se deslocar, ia se deslocar mais rapidamente também. Uma estratégia também dele. Tá? Letra B. Explica os motivos que levaram Filipe II a agir com diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. Vamos lá. Resposta. Procurava agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados realizassem revoltas. Então ele é um cara inteligente, né? Primeiro, ele fazia aqui na primeira pergunta, né? Construía estradas, que era para melhor deslocar o seu exército. Estimulava a agricultura, porque os soldados têm que se alimentar. Fundava cidades. De modo geral, ele procurava ser visto como benfeitor. Por quê? Se eu trato bem, não tem por que eles se revoltarem contra mim. Tá? E como eu falei, Filipe II, como na segunda resposta, ele procurava agir com diplomacia. Por quê? Para evitar que o povo se revoltasse contra ele. Porque, para pensar bem, imagine, o povo já foi conquistado. Se ele foi conquistado, eles não vão gostar. Segundo, foi conquistado, mas foram bem tratados. Aí já muda um pouco aquela simpatia, ou melhor, empatia que eles tinham, agora vão ficar mais simpático ao rei Filipe II. Então, era um homem, além de ter grandes estratégias de guerra, ele também era um homem inteligente no sentido de conseguir manipular esses povos que ele conquistava. E também ele tratava muito bem seus soldados, por quê? Porque ele sabia que os soldados, para ver ele como líder, tinha que ser ao mesmo tempo duro, mas também mostrar a sua bondade, porque assim ele teria apoio do exército, que era o exército dele, e também teria apoio dos que foram conquistados. Então ele fazia essa jogada toda aí, tá? Então, como eu falei, Filipe II, pai de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi um homem de uma inteligência muito grande. Por isso, ele só não conquistou mais porque ele foi assassinado. E seu filho, com 20 anos, vai assumir o reinado de seu pai e vai manter as conquistas, né, que seu pai tinha feito, e manteve as conquistas. E também dizem, né, que a gente viu quando a gente estava tendo a aula, que eu falei que ele foi envenenado, ou que ele morreu depois de uma febre, que nada, muitos teóricos, eles fazem uma suposição que ele na realidade deve ter sido envenenado, tá? Muitos dizem que ele foi envenenado. Então tá, pessoal, a nossa aula de hoje termina aqui, a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Corrigir, que vocês já fizeram, só vão corrigir. E semana que vem a gente dá continuidade à nossa aula aí. A gente vai começar a falar do Império Romano, tá? Nós vamos falar do Império Romano.
o início das conquistas do Império Romano. Então, pessoal, até a próxima videoaula.